Cara, e aí assim, ó, eu não lembro de grande parte da minha infância, mas eu lembro desses detalhes marcantes, tipo você as bolas de luz. Aí, cara, era tardinha, quente pra caramba, estava eu, minha avó, meu pai, minha mãe, eles podem contar essa história também, muito melhor do que eu. E, cara, eu saí assim correndo de uma área que nós tínhamos e fui lá pra fora, fui brincar. De repente, todo mundo olhando pra cima, eu olhei também, tinha uma bola de fogo. Cara, pensa uma bola de futebol, só que feita de fogo. Exatamente isso. Uma bola de fogo pairando acima de nós. Se eu fosse falar, cara, a questão de distância vai ser difícil, porque eu era pequeno, não tinha nem assim uma referência, né? Mas eu creio, cara, imagina que tu coloca um prédio aí de uns 20 andares, cara, bem abaixo das nuvens, era uma coisa perto. Todo mundo olhando aquilo, eu olhei aquilo fascinado, o que que é isso? E aí meu pai falou, deve ser um balão meteorológico e vai cair, isso aqui vai cair. A gente tinha um campo enorme, lavouras e soja, né? Era fazendas ali, vai cair. E o pai falou assim, Cristo, fica aqui com a avó, não sai de casa, né? É perigoso, vai cair, pode pegar fogo a lavoura, nós vamos subir ali em cima e esperar cair pra gente recolher. Cara, o meu pai e minha mãe sobem lá em cima, eu fiquei lá embaixo espiando e tal. O negócio ficou mais de uma hora pairando, quando de repente, assim ó, como se fizesse assim, o negócio some. Como se desativasse, como se sumisse, se teletransportasse, apagasse no céu. Ficou uma hora mais ou menos no céu, no mesmo lugar, não se movimentava, não ia para cima nem para baixo, e era uma bola. Eu consigo lembrar disso nitidamente na minha cabeça. Até a circunferência bem redondinha e flamejante. Aquele fogo se movia, cara, se mexia. E era fogo, né? Não era tipo uma, sei lá, uma luminosidade, era fogo. Mas eu E não, aí, era fogo tipo sol, como que nem a gente olha pro sol, ou era não, fogo como se estivesse pegando fogo? era fogo como se estivesse pegando fogo. Tu entendeu? Sabe a chama do fogo fazendo aquela circunferência na bola, tipo uma bola de fogo? Mais com ponto, com as chamas. Sim, tinha as chaminhas, mas tu notava que era uma bola porque fazia sempre aquele. Era oval, era redondo. E aí o que aconteceu? Aquilo sumiu, o pai pegou. Antes disso, eu lembro que ele conta até hoje que ele pegou uma câmera. Na época, era aquelas câmeras que tu abria e tinha no lado, assim, aquelas. E tipo isso, aparecia na hora de tirar foto e de gravar, mas quando dava o clique na câmera, quando você olhava, a foto não tinha nada, era céu azul límpido, ou no vídeo não tinha nada. E isso foi o que mexeu com todos nós. Tipo assim, meu, isso podia ser um fenômeno meteorológico, alguma coisa esquisita da natureza? Podia. Mas por que não aparece num vídeo, cara? Então isso foi um gatilho. Tá, segurei essa experiência, a vida andou. Eu tinha 6 anos, quando eu tinha 12 anos de idade, a minha mãe teve um câncer, que graças a Deus ela se curou, né? Era um câncer de mama e tal. E foi um processo dela, assim, bem intenso e mexeu comigo, porque na época, apesar de eu ter 11, 12 anos, eu tinha muita ansiedade. Eu passei por processo de bullying na escola, eu era muito diferente, eu era muito introvertido, eu era muito sozinho, gostava disso e isso incomodava os colegas, as pessoas. Então eu passei por bullying muito tempo, isso colocou minha autoestima lá embaixo e tal, e eu vivia com muita ansiedade. E aí, quando a minha mãe teve esse processo, meu, eu entrei em crise, tipo assim, a pessoa que eu mais gosto do mundo tá doente, que droga, por que tudo acontece comigo? Por que as pessoas ali estão, sei lá, maltratando umas às outras e tão felizes, tão plenas, né? E ali eu passei por um processo assim, meio, né, misturava ansiedade, depressão, só que isso me levou, cara, por algum motivo muito estranho, a me lembrar, olha como as coisas são e as coisas acontecem sempre por um motivo. Comecei a me lembrar, em meio a essa depressão, daquele episódio da bola de fogo no céu. Não sei porquê, aquilo começou a vir como se falasse, Christian, a vida não é só isso, a vida não é só esse sofrimento humano, a vida não é essa, busca algo mais. E aí eu lembro, cara, que coisa engraçada, eu lembro que eu sentei um dia no meu notebook, abri Facebook, a época que o Facebook estava em alta, né? Uma professora de história minha compartilhou um negócio do History Channel, do Alienígenas do Passado, que falava quem realmente construiu as pirâmides. Eu abri aquele vídeo, era tipo o trailer do episódio, uma coisa assim, e eu li, cara, realmente, quem que construiu as pirâmides? E lembrando daquele bagulho da bola de fogo. Então comecei a estudar naquele meu mundinho introvertido, né? Naquele mundinho assim introvertido que eu vivia, né, sozinho, tipo no meu quarto,
eu comecei a pesquisar sobre, né, ver os episódios do Alienígenas do passado, estudar ufologia. E aí eu comecei a juntar as peças do quebra-cabeça, a luz que eu vi lá com 6 anos, os avistamentos que todo mundo tem, e aí uma peça-chave. O meu tio, que hoje inclusive ele é muito presente na minha vida, ele falava muito de nave, de luzes no céu. Ele tinha um amigo dele que era aviador, cara. Esse cara ainda existe e eu quero conversar com ele uma hora. Esse aviador ainda passa. Eu moro no interior, cidade pequena, então a gente vê ele passando de avião. Ele conta que ele já viu, cara, uma vez, numa cidade aqui perto, para quem conhece a Lagoa dos Três Cantos, ele viu uma pirâmide no céu. Uma nave como se fosse uma pirâmide. E aquela coisa acompanhava ele. E meu tio contava essas coisas no churrasco de final de semana da família. Detalhe, também fazem 7 anos que eu não como carne, porque depois eu vou chegar ali. E aí meu Deus, existe ET. Tipo, nada com espiritualidade, tá? Tipo, existe ET, deve ter vida fora da Terra, eles visitam a gente por algum motivo. Comecei a pesquisar, e eu pensei, eu quero ver de novo. Patrick, eu quero ver luz de novo, eu quero ter um contato, como que eu faço? Cara, eu acordava às 5 da manhã para pegar o ônibus lá fora para ir para a cidade na escola. Nunca vou esquecer, como fosse ontem. Eu devia ter os 13 anos, minha mãe já tinha se curado do câncer e eu tava ainda naquele processo meio que da depressão, da ansiedade. Estou indo pegar o ônibus, uma estrada de chão. 5 da manhã, cara, é escuro. 5:30 talvez era. É escuro. E era inverno, frio pra caramba. Eu olho pra minha direita, assim, como se alguma coisa pegasse minha cabeça e fizesse assim, ó. Olha, eu olho, tem uma luz verde, cara, verde, assim, ó. Mano, muito forte, passando numa velocidade exorbitante. E, assim, ó, não era, como é que eu posso dizer? Não era linha reta, era um movimento, assim, meio curvado e apagou. E eu, velho, não, como é que a gente fala? É estrela cadente. É estrela cadente, tem que ser, não pode, tá? Cara, isso foi começar a se repetir, assim. Toda manhã eu olhava pro céu e de repente eu lembro que um dia eu tava lá fora, era escuro, estrelado, e começou a piscar uma luz laranja, assim, ó. Pá, pá. Só que no mesmo lugar, e ficava tipo 20 minutos esperando o ônibus às vezes. Eu ia mais cedo pra ficar olhando. A luz ficou 20 minutos piscando o mesmo lugar, sem se mexer, assim, ó. E eu ali, assim, fascinado, eu entro no ônibus e a luz estava lá. E aí eu te pergunto, o que fica parado, que não se mexe no céu, piscando muito mais forte que as estrelas, como se fosse uma antena que está pertinho, sabe? Então, esses pequenos sinais. Até que aconteceu um dia uma coisa, cara, que eu conto e me arrepio. Se não for ET, com certeza é uma alta tecnologia que os nossos governos têm. Pode ser. E era verão daí, né? Eu tinha 13 anos ainda. E eu tava lá no sítio, tinha uma piscina, assim, e aquelas piscinas redondas de plástico e tal, e eu dentro, bem de boa, velho, olhando pro céu. Cara, de repente, uma esfera metálica. Muito perto. Cara, é tipo tu olhar agora na tua janela e tu vê ali muito perto. Vi a bola. Uma esfera metálica começou a surgir, assim, bem pertinho da casa, e eu travei, eu fiquei, tipo assim, ó, com muito medo. Com muito medo. Eu pensei, o que é isso, cara? E eu já sabia que era uma experiência ufológica. Imagina que tu queria encontrar um famoso. Tu encontra o famoso, tu trava. Eu encontrei o cara finalmente. Era isso que aconteceu comigo. Aquela esfera veio e eu pude notar que ela girava no próprio eixo. Ela fazia esse movimento aqui, ó. Nela mesma, enquanto ela andava assim, ó. E refletia a luz do sol, porque brilhava na parte que o sol batia. Para piorar a situação, veio outra esfera metálica. As duas se encontraram, no que elas ficaram bem próximas, tipo assim, elas começaram a andar juntas até sumir no horizonte. Essa experiência durou 5 minutos. Na época eu tinha um celular que era aqueles celulares que tem teclado, sabe? Era tipo Nokia, alguma coisa. Cara, impossível gravar. Não teve condições de gravar, mas eu tinha esse vídeo. Eu tava sozinho em casa, se não me engano, porque eu lembro que não chamei, ninguém veio, uma coisa assim, e aquilo ali me provou, cara, isso não é humano. Beleza, começou com essas experiências ufológicas, e aí um dia, a revista UFO, do Ademar Guevaerd, quem gosta vai conhecer ele, uma figura que estuda ufologia no Brasil, e ele tinha um artigo que falava assim, seriam os extraterrestres espíritos?
E aí eu, como assim, né? Espírito? Eu tinha um preconceito com isso. Fantasma, espírito, sobrenatural. Fui pesquisar. Cara, fez sentido na minha mente. Os ETs seriam espíritos e nós sermos espíritos. E ali eu fui pesquisando, entrei no espiritismo, que explica que existe vida fora da Terra, que cada planeta é habitado, que tem vidas, que a vida é espiritual. E aí eu entrei, reencarnação, espiritismo, cara, me fui. Um processo de uns 3 anos estudando. E aí, cara, foi por isso, pela ufologia que eu conheci a espiritualidade. E a espiritualidade me mostrou, me trouxe muito sentido. Eu era muito sozinho, muito ansioso, tinha aquela depressão e isso foi me curando. Sabe como se fosse preenchendo o teu coração? Foi assim, fui me preenchendo. E fui me encontrando, fui conhecendo pessoas, conversava com meu tio, conheci terapeutas, fui buscando amigos que gostavam disso, fiz meu mundo, me encontrei. E aí, cara, o autoconhecimento, ele entrou nessa espiritualidade que faz você se melhorar, buscar a tua evolução, buscar fazer algo bom. Então tudo começou com uma experiência ufológica na minha vida, sabe? E aí eu fui entendendo, tipo você, assim,